Até agora a gente tem visto em todas as escolas os monistas, tá? Que eles acreditam em apenas um elemento originário, em apenas um arqué. E agora a gente vai discutir um pouquinho sobre os pluristas, né? Ou pluralistas, que são a escola de filósofos que acreditam em mais de um elemento originário, em mais de um arqué. O Empédocles de Agrigento, ele vai ser o primeiro analisado aqui. Ele vai fazer uma análise entre o Parmênides e o Heráclito. Ele achava que eles dois estavam certos. Primeira observação. A água não poderia, evidentemente, transformar um peixe em uma borboleta. Com efeito, a água não pode mudar. A água pura irá continuar sendo água pura. Por isso, Parmênides estava certo ao sustentar que nada muda. Mas, ao mesmo tempo, Heráclito também estava certo em achar que devemos confiar em nossos sentidos. O que precisa ser rejeitado era a ideia de uma substância básica única. Olha aí. Nem a água, nem o ar sozinhos podem se transformar em uma roseira ou em uma borboleta. Não é possível que a fonte da natureza seja um único elemento. Empédocles acreditava que a natureza consistiria em 4 elementos, ou raízes, como os denominou. Essas 4 raízes seriam a terra, o ar, o fogo e a água. Então, a gente chegou a citar, mas não disse nome nenhum e não explicou. E agora a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso. Como ou por que acontecem as transformações que observamos na natureza? Empédocles diz: todas as coisas seriam misturas de terra, ar, fogo e água, mas em proporções variadas. Assim, as diferentes coisas que existem seriam os processos naturais gerados pela aproximação e a separação desses 4 elementos. Então, ele percebe que tudo que existe é formado por algo que não se percebe completamente. E não é uma coisa apenas. 2. Quando uma flor ou um animal morrem, disse Empédocles, os 4 elementos voltam a se separar. Podemos registrar essas mudanças a olho nu. Mas a terra e o ar, o fogo e a água permaneceriam eternos, intocados, por todos os componentes dos quais fazem parte. Dessa maneira, não é correto dizer que todas as coisas mudam. Curioso, né? Que ele percebe a olho nu as mudanças, mas ele também tem instintivamente a compreensão de que algo ele não está percebendo completamente. Daí a ideia, o conceito de que partes, proporções variadas compõem, né? Que alguma coisa permanece intocada. Argumento 3. Basicamente, nada mudaria. O que ocorre é que os 4 elementos se combinariam e se separariam para se juntarem de novo em um ciclo. E, finalmente, o que faria esses elementos se combinarem de tal modo que fizessem surgir uma nova vida? E o que faria a mistura, digamos, de uma flor se dissolver de novo? Empédocles pensava que haveria 2 forças diferentes atuando na natureza. Ele as chamou de amor e discórdia. Amor uniria as coisas, a discórdia as separaria. Curiosamente, os 4 elementos correspondem um a um aos 4 estados da natureza. São o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. Hoje a gente compreende com um pouco mais detalhe do que na época, mas ele percebe racionalmente, embora a explicação dele não tenha os conceitos da física de hoje, né? Anaxágoras de Clasômena também é um pluralista. Ele afirmava que o universo se constitui pela ação do nous, conceito que geralmente é traduzido como por espírito, mente ou inteligência. Segundo o filósofo, o nous atua sobre uma mistura inicial formada de sementes. Olha aí o arqué, que contém uma porção de cada coisa. Assim, o nous, que é ilimitado, autônomo e não misturado com nada mais, age sobre essas sementes, ordenando-as e constituindo o mundo sensível, que é esse mundo que a gente percebe pelas sensações. Os fragmentos preservados versam sobre cosmologia, ou seja, a origem de tudo, biologia, olha aí a vida, né? E a percepção, que é aquilo que a gente percebe e compreende a partir dos sentidos. A noção de causa inteligente que ele estabelece
que estabelecem uma finalidade na evolução universal, irá repercutir em filósofos posteriores, como Platão e Aristóteles. Então, ele percebe essa causa inteligente. Essa causa inteligente vai ser muito debatida, muito discutida, e seria aquilo que o Empédocles fala de amor e discordância, né? Que geraria a união ou a separação. Seria essa causa inteligente. Demócrito de Abdera. Para ele, as transformações que se podem observar na natureza não significam que algo realmente se transforma. Ele acredita que todas as coisas eram formadas por uma infinidade de pedrinhas minúsculas, invisíveis, cada uma delas sendo eterna, imutável e indivisível. A estas unidades mínimas, ele deu o nome de átomos. O átomo significa indivisível. Cada coisa que existe é formada por uma infinidade dessas unidades indivisíveis. Isso porque, se os átomos também fossem passíveis de desintegração e pudessem ser divididas em unidades ainda menores, a natureza acabaria por diluir-se totalmente. Exemplo, se um corpo de uma árvore ou um animal morre e se decompõe, seus átomos se espalham e podem ser reaproveitados para dar origem a outros corpos. Então, vocês veem aí, né, os conceitos da química, da física, da biologia, que a gente discute até hoje, né? Então, o Demócrito de Abdera, ele iniciou essa visão racional sobre conceitos que nós ainda estudamos. Óbvio, hoje a gente sabe que o átomo ele é divisível sim, né? As ciências hoje analisam um pouco mais, vai mais além. Esse conceito para o século V a.C. é fantástico.